A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica. E este é o quinto AVA da aula dupla 9, que é a aula 17 e 18, e a segunda parte da aula 18. Estamos em hermenêutica com o nosso livro-texto, o livro Hermenêutica Fácil e Descomplicada, do professor Esdra Costa Bento, editora CPAD. Você já deve ter lido todo o livro, esse seria o objetivo. Se você ainda não leu, você deve terminar a sua leitura, porque logo você terá a prova. Nós veremos outro vídeo do professor Esdras, que é o último vídeo daquela entrevista que você já viu, mais para o meio deste curso. Essa AVA será maior do que as outras, que normalmente são de 15 minutos. Mas o objetivo é nós terminarmos com uma palavra do professor Esdra, que foi o professor que fez o livro. E a sua mensagem, né, a forma como ele fala, é algo que acrescenta. O professor Esdra Costa Bento é um teólogo, bacharel licenciado em teologia com especialização em hermenêutica, graduado também em pedagogia, educação infantil, ensino fundamental e formação de professores, e escritor, atualmente, em 2020, concluindo o mestrado em teologia pela PUC, do Rio de Janeiro, atuou como professor na FAECAD, no Rio de Janeiro, e trabalha como editor de Bíblias e revisor sênior para editoras cristãs. Esdra Costa Bento é autor também de outros livros: A Família no Antigo Testamento, História e Sociologia, Hermenêutica Fácil e Descomplicada, que é o nosso livro-texto, e é coautor de Davi, As Vitórias e Derrotas de um Homem de Deus. Todos títulos da CPAD, que é da Assembleia de Deus. Desta forma, terminamos a aula dupla 9 com a entrevista do autor do livro-texto, Dr. Esdra Costa Bento. Esperamos que vocês tenham realmente aproveitado todo o material, porque nós estamos a terminar o nosso curso de hermenêutica. Ainda teremos mais algumas avas, né, que falaremos de algumas coisas a mais, espero que você veja, mas a nível de matéria da disciplina, nós estamos a terminar. Que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica, que é do curso de bacharel em Teologia. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém. De volta com seu Teologia em Foco. E agora nós vamos saber a diferença entre exegese e eisegese. Sim, você ouviu direito. Eisegese. Bem, pastor Esdras, exegese, eisegese, apenas com o acréscimo de uma letra aí. Qual a diferença de uma para outra e como identificar essa tal de exegese ao estudar e ao interpretar as Escrituras? Eu já falei que a palavra exegese vem da preposição grega ek. Só para ter uma ideia, a preposição ek é a mesma que está na palavra eclesia. O nosso internauta sabe que eclesia é chamado para fora. Por que para fora? Kaleo é o verbo, chamar, convocar, e ek, que é a preposição que fala do movimento de dentro para fora. Eurico Bergson dá uma definição muito linda do sentido de eclesia, igreja, quando ele diz que é chamado para fora do mundo, para o contexto da santidade de Deus na sua teologia sistemática. Então, o ek, que está presente em exegese, é o movimento de dentro para fora. E tem o sentido de que você está extraindo de dentro do texto da Bíblia o sentido pretendido pelo autor no primeiro momento. A eisegese, essa eis, é uma preposição grega também, que fala do movimento de fora
para dentro. O que significa, portanto, na exegese e na hermenêutica tradicionais, que na exegese o intérprete leva para dentro do texto um sentido distinto daquele pretendido ou pelo autor ou pelo próprio texto. Então, num primeiro momento, a exegese é você extrair o sentido da escritura. A exegese é você jogar para dentro do texto da escritura um sentido diferente daquele que o autor e o próprio texto colocou. Mas é possível que a própria pessoa, por conta de suas experiências de vida, peguem essas experiências suas e interprete a partir, e force o texto a partir do que ele entende como a sua própria experiência de vida? É exatamente isso? Exato, mas eu queria complicar um negócio aí. Porque é o seguinte, dentro da hermenêutica tradicional de Schleiermacher, que eu acabei de falar agora, quando eu falei entender a intenção do autor, essa é uma hermenêutica alemã de Schleiermacher, que é seguido pela ortodoxia, que está relacionado muito ao contexto da hermenêutica histórico-gramatical. O Schleiermacher dizia que se você compreender o que está na mente do autor, você é capaz de saber o que o texto diz melhor do que o autor quis dizer, ou melhor do que o autor entendia. É uma forma de hermenêutica, de certa forma, psicologizante. E essa hermenêutica, ela é fundamentada no que o texto diz, relacionado à intenção do autor. Então, a palavra exegese, tradicionalmente, está ligado especificamente a esse sentido de entender o que o autor diz. Todavia, mais recentemente, dentro do contexto, depois do estruturalismo, da década de 60 para cá, do neoestruturalismo, perdeu-se o autor e deu-se mais valor ao texto. Nesse sentido que se deu mais valor ao texto, abandonou-se o autor. Na pós-modernidade, não é nem mais o texto que tem um sentido fundamental, mas é o seu leitor. Então, atualmente, dentro dos círculos, principalmente riquerianos, por exemplo, a palavra exegese é uma palavra positiva. Dentro da hermenêutica tradicional, a exegese ela tem um sentido negativo, porque é o leitor que força o texto a dizer alguma coisa que não se acha no próprio texto. Ele força as palavras, ele desconstrói o sentido da palavra. Mas dentro do círculo hermenêutico, a palavra exegese é positiva. Por exemplo, se alguém pegar um livro do grande hermeneuta argentino Severino Joaquim Croato, ele defende a exegese, porque ele defende a posição de que o leitor pode determinar o sentido do texto. Mas vamos ver o seguinte, uma certa ocasião eu ouvi um pastor ensinando sobre Efésios 6,12, que ele diz o seguinte: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E ele perguntou ao público, o que é região celestial? E aí ele deu um sorriso, como algo enigmático fosse ser revelado, e disse, o que é que você tem de mais celestial? É o seu coração. Regiões celestiais é o coração do crente. Perceba só, dentro da exegese, aquela que privilegia o leitor como lugar de sentido e de interpretação, a exegese estaria correta e essa interpretação estaria correta, porque é o sentido que teve para o leitor. Mas na exegese tradicional está completamente equivocada, porque, em primeiro lugar, Efésios 6,12, qual é o trabalho da exegese nesse caso? Efésios 6,12, regiões celestiais. É apenas a palavra grega uranos, que significa céu. Quando você olha para a epístola de Paulo aos Efésios, pelo menos a expressão uranos, traduzida com regiões celestiais, aparece em 1,3. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, regiões celestiais é o local onde o crente é abençoado com Cristo. Efésios 2,6 diz claramente que Jesus Cristo ressuscitou e assentou-se à destra de Deus nas
regiões celestiais. Então, é o local onde Cristo está sentado à direita de Deus. Em 3:10 diz que a igreja multiforme sabedoria de Deus, apresentado os principados potestades nas regiões celestiais. Então, na verdade, não pode, dentro do sentido que o pregador quis dar, de que região celestial é o coração, esse sentido, por mais que a exegese moderna considerasse correto, mas não foi esse, naturalmente, o sentido do texto, tanto em Efésios 6:12, como também no sentido do texto, como apresenta na Epístola aos Efésios. Então, regiões celestiais trata-se, portanto, de locais da existência espiritual. Claro que tem um contexto da cidade de Éfeso, o contexto das religiões de mistério, dentro lá do livro de Colossenses, que nos falam que a concepção do pessoal de Éfeso e de Colossos, por exemplo, era que o mundo era habitado por uma variedade de espíritos e existia, portanto, dimensões de existência espiritual. O foco desse texto, portanto, é que o crente está numa região na qual o próprio Deus habita. Os anjos os anjos bons vêm logo numa segunda dimensão e os principados e potestades da maldade estão numa região muito mais afastada. Paulo queria dizer isso por meio da revelação, que esse que está aqui, esse principado e potestade, não tem como afetar o crente aqui no núcleo onde o próprio Deus está. Querendo afirmar necessariamente, com aquele texto que ele diz lá em Efésios, que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor, do filho do seu amor. Essa palavra transportar que aparece, Paulo está querendo dizer o seguinte, que nós fomos arrebatados, tomados de força da nossa condição de influenciado por essas potestades e principados. Então, esse principado potestade tinha um poder sobre a pessoa, e agora, portanto, nós fomos transportados para o reino do seu amor. Nós estamos num lugar oculto com o próprio Deus, que os principados e potestades não têm mais condição de nos atacar. Então, num primeiro momento, essa ideia das regiões celestiais é uma ideia paulina que representa não apenas a nossa segurança salvífica, como também a nossa proteção. Crente não tem que ter medo absolutamente de principados e potestades, porque ele não está sob o domínio deles. Que eles dominam sobre esses principados e potestades da maldade, eles dominam sobre uma região que é inferior àquela região onde o crente está, que é a direita de Deus. O senhor falou aí, deu alguns exemplos durante toda essa nossa entrevista, primeiro bloco, segundo bloco, enfim, e agora também vamos distinguir aí um exemplo de hermenêutica aplicada a um texto bíblico. Eu sei que o senhor já citou, de repente o senhor pode dizer, sim. Não, acabei de citar um que é exatamente aplicado, hermenêutica aplicada, e também um texto da exegese aplicada, de forma prática, para que nossos internautas consigam distinguir, que o senhor citou vários, isso. Mas vamos dar uma separada para ficar bem massificado. Exemplo. Vou pegar um exemplo de um texto bem conhecido, que aparece em Provérbios capítulo 22, versículo 28, que diz: não remova os marcos antigos que por tradição colocaram seus pais. Hermenêutica. Identificar a palavra-chave, a palavra marco. Não remova o quê? O marco. Quem colocou o marco? Vossos pais. Então, na verdade, a palavra marco, ele é o núcleo do próprio texto, porque todos os restantes são palavras satélite que convergem para dar o sentido de marco. Então, isso é hermenêutico. Eu identifiquei a palavra-chave. Isso é, no primeiro momento, é hermenêutico. Vou ao dicionário para saber o sentido da palavra marco. E aí eu vou entender que essa palavra marco, em outra tradução, vai aparecer também como limite. O dicionário vai me dar como opção que marco era uma estaca ou então uma pedra onde estavam inscritos a delimitação ou a extensão daquele terreno. Tudo isso aqui ainda está dentro do campo da hermenêutica. Vou pegar esse texto, vou ler
em 3 traduções diferentes. Se eu não tenho condições de ler em hebraico, eu leio em 3 traduções diferentes. Consigno uma tradução literal modificada, e eu diria assim, por exemplo, uma tradução literal modificada como a Bíblia King James Fiel, de 1611. Pego a Almeida Revista e Corrigida e pego também uma NVI. Essas 3 traduções, elas têm metodologias diferentes. Consequentemente, elas vão me dar possibilidades diferentes na tradução daquela palavra e na interpretação desse texto. A NVI, ela vai acrescentar uma frase dentro desse texto, porque a proposta da tradução da NVI está ligada diretamente, em alguns momentos, não traduzir o texto literal, mas em alguns momentos traduzir a mensagem. Então a NVI acrescenta mais uma expressão ali. Quando você olha sobre esse lado, nós estamos fazendo um trabalho de hermenêutica. Eu li o texto, identifiquei a palavra-chave, fui ao dicionário saber o significado de Marco, conferi em 3 versões diferentes. Agora, eu pego uma concordância bíblica para verificar outros usos da palavra Marco. Numa concordância bíblica, a palavra Marco vai aparecer, no primeiro lugar, com sentido de fronteira, no caso de limite entre uma terra e outra. Mas o sentido de Provérbios 22 não é de fronteira, é de marco como sinal, de alguma coisa que está marcando um determinado momento. Então vou descartando as palavras que não têm a ver com o sentido que está ali. Isso se chama, portanto, de concordância verbal e concordância real. Concordância verbal é aquela que rola apenas palavras. E a concordância real é aquela que rola ideias. Aquelas notas de referências das nossas Bíblias, elas geralmente são concordâncias reais. Se o internauta pegar em Provérbios 22, 27, na concordância real que aparece lá na sua Bíblia, eles vão remontar para Deuteronômio 19. Deuteronômio 19 vai aparecer a seguinte expressão: não remova os marcos antigos que por tradição colocaram os vossos pais. Aí agora eu tiro um texto que é um provérbio de sabedoria e coloco dentro do macro contexto, que é o quê? O livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio eu tenho, portanto, o contexto em que aquela palavra ou que aquela ordem foi dada. O povo está para atravessar o Jordão, Moisés recapitula a lei, e ao recapitular a lei, ele ordena que quando fosse dividir a terra, quando o povo adentrasse, cada um, portanto, deveria respeitar os limites do terreno que fora dado a cada um deles, que está lá no livro de Números. Então, isso tudo é o quê? Hermenêutica. Até agora hermenêutica. Tudo isso é hermenêutica, porque eu estou usando todas as ferramentas necessárias para poder compreender a palavra-chave. Estou usando os recursos de dicionário, de comentário, de versão da Bíblia, tirando o texto que está sem contexto em Provérbio, que é o versículo 27 e o 29 não diz nada a respeito do versículo que eu estou lendo, não tem relação, então tudo isso são ferramentas e instrumentos que eu aprendo dentro da hermenêutica, mas até agora eu não apliquei o texto. Eu estou apenas fazendo um inventário do qual é a palavra-chave, do significado da palavra-chave. Para isso eu usei dicionário, para isso eu usei comentário bíblico. Tudo isso é hermenêutica. A exegese seria a exposição para a comunidade da fé. E na exegese eu não preciso dizer esse caminho que eu fiz anteriormente dos recursos que usei. Eu apenas o quê? Comunico, exponho, narro, comento o texto. Esse comentário, necessária e tecnicamente, é a exegese. Então, a exegese não são os instrumentos da interpretação. A exegese, literalmente, é a própria exposição e narrativa do próprio texto. A explicação do texto
é a exegese. A hermenêutica é as ferramentas que eu uso para entender o texto. Então, no primeiro momento, vem a compreensão. A hermenêutica atua onde? Para compreender mais. Se você compreender mais, vai dizer por Ricoeur, você vai explicar melhor. A explicação está ligada diretamente com a narração. A compreensão está ligada com os elementos cognitivos das ferramentas que você utiliza para compreender. Mas a explicação, ela é narrativa. Então, a exegese é essa narração propriamente. E a aplicação? Aí que vem o sentido. Como é que se aplica, então? Não remova os marcos antigos que, por tradição, colocaram seus pais. A exegese vai dar conta da aplicação. O texto, portanto, está falando de justiça social. Remover o marco é roubar a propriedade do outro. Sabe essas brigas que existem em determinados locais, porque a pessoa constrói o terreno, o muro, 1 metro para dentro do terreno do outro? Esse texto está querendo dizer isso, como se ele dissesse, olha, não roube espaço do terreno do seu vizinho. Respeite os limites do seu terreno e os limites do terreno do seu vizinho. Como ele diz isso? Não remova os marcos antigos. Bem, pastor Esdras, o tempo é curto. Isso. Meia hora, 40 minutos, 50 minutos, o quê? Uma vida inteira de estudo sobre hermenêutica e exegese. Eu acredito que uma entrevista como essa é apenas uma amostra mínima. Uma amostra mínima. Mas aí o leitor, ele tem, por exemplo, o dicionário Wycliffe. Dá para ajudar bastante. Que vai ajudar, porque o dicionário bíblico o auxilia para compreender o sentido, por exemplo, da palavra marco. Ele tem aquele dicionário de hebraico e grego do Vine, que também o auxilia para ter o sentido literal daquela palavra. Ele tem a enciclopédia do Orlando Boyer, que, embora tão sintética e resumida, ela tem uma eficiência muito grande. Então ele tem esse. Ele tem versões da Bíblia diferentes, ao meio da revista corrigida, ao meio da revista atualizada. Então, ele tem comentários bíblicos, como aquele comentário bíblico pentecostal, editado pela CPAD, tem o Beacon, por exemplo, editado pela CPAD. Então, o que precisa, na verdade, o professor da escola dominical, o pregador, o pastor, ele precisa se munir das ferramentas para poder fazer o trabalho da exegese e da hermenêutica. Bem, mas também tem o hermenêutica fácil e descomplicada. Que ajuda, né? Sem dúvida. O hermenêutica fácil e descomplicada ajuda. Porque na verdade a gente conversou aqui um pouco e aí deve ter ficado alguma dúvida, e se alguém ficou com dúvida, procura hermenêutica fácil e descomplicada, que tem algumas outras respostas a algumas perguntas que não fizemos, mas com certeza tem algumas respostas lá. Eu fico muito feliz pela lembrança do hermenêutica fácil e descomplicada, a qual eu tenho um carinho muito grande, porque ele surgiu dentro do contexto da nossa denominação, Assembleia de Deus. O hermenêutica fácil e descomplicada foi uma obra que nós elaboramos para preparar os nossos obreiros. Então nós temos uma linguagem prática que está dirigido à comunidade pentecostal, principalmente a minha comunidade, que é a Assembleia de Deus. Muito obrigado, pastor Esdras. Deus abençoe. Uma grande satisfação. Muito obrigado, internauta. Você viu que rendeu a entrevista de hoje. O pastor Esdras trouxe informações importantíssimas a respeito de hermenêutica e exegese. E as dicas que o autor e pastor e professor da FAICAD deixou para nós neste programa são essenciais para o teu crescimento espiritual, intelectual e teológico. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. Deus te abençoe. A paz do Senhor a todos.